muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Nesse último trimestre de 2025, estamos estudando sobre os profetas menores. Vamos trabalhar alguns deles, como Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas. Esperamos em Deus que a gente venha aprender juntos, à luz da Palavra de Deus, e o meu intuito é realmente contribuir para que você, meu irmão, minha irmã, possa agregar conhecimento e, uma vez assimilando a palavra de Deus, colocá-la em prática. O nosso texto bíblico se encontra no capítulo 1, do versículo 1 até o 3. Vamos trabalhar, nesse primeiro momento, o capítulo de número 1, versículo 1, que é o nosso texto áureo. Farei a leitura e a versão que eu estou utilizando é da Imprensa Bíblica Brasileira, versão revisada, que diz assim: A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. E o tema da nossa revista é Uma Difícil Chamada. Oséias, Jonas e Amós atuaram no Reino do Norte, cuja capital era Samaria, lá na região de Efraim, no recorte histórico que permeia os séculos oitavo e nono antes de Cristo, que foi o período da decadência ética, moral, social e religiosa acentuada do Reino de Israel. A difícil chamada de Oséias, segundo o autor da revista e de seus contemporâneos, se dá não apenas pelo que estava ocorrendo nesse período especificamente, mas em virtude de todo o saldo negativo de atitude do povo de Deus e seus líderes, carregado de forma ininterrupta desde o primeiro rei e governante Jeroboão. E essa realidade permite aos profetas desse tempo presente refletir sobre os seus próprios chamados, dons e ministérios. Certamente há uma dificuldade nesse tempo presente em que homens e mulheres de Deus precisam ser resposta de Deus para esta geração. A referência bíblica aqui de Atos capítulo 13, versículo 36, se encontra em nossa revista. Eu farei a leitura para o devido entendimento da forma como o colocou o autor da revista. Versículo de número 36 nos diz assim: Porque Davi, na verdade, havendo servido a sua geração pela vontade de Deus, dormiu e foi depositado junto a seus pais e experimentou corrupção. Aqui, no caso, chama a atenção de que ele serviu na sua geração pela vontade de Deus. Porém, as dificuldades que encontram também são, em muitos casos, frutos diretos das mazelas de um passado não arrependido, não confessado e abandonado. Voltando ao contexto de Oséias, porque nós vamos falar sobre ele, podemos fazer uma ponte direta entre os fatos da sociedade do século oitavo com os pecados da desobediência, imoralidade, promiscuidade, idolatria e desajuste social do final do reino de Salomão. Quando a gente começa a trabalhar aqui, vamos observar que nós temos um contexto. Vamos então nos situar. Primeiro, Oséias foi profeta do Reino do Norte, uma referência a Israel, num tempo de quê? Num tempo onde havia idolatria, corrupção moral, injustiça social e abandono de Deus. É nesse cenário que Deus chama Oséias para uma missão dolorosa: casar-se com uma mulher infiel, cujo nome era Gomer, como ilustração do relacionamento quebrado entre Israel e o Senhor. Quando a gente vai lá para o versículo de número 2 do capítulo 1, a gente lê o seguinte: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá,
case-se com uma mulher adúltera e tenha filhos de infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, afastando-se do Senhor. Eu fiz a leitura da palavra de Deus para o devido entendimento. O que a gente observa é que Oséias teve uma missão muito difícil. A vida do profeta Oséias torna-se um sermão vivo. Isso mesmo. Seus filhos, conforme o capítulo 1, versículo 4 até o 9, três deles vão receber nomes simbólicos. Jezreel, ou Jezreel, que significa juízo sobre a casa de Jeú. Lo-Ruama, não amada. Israel perderia a misericórdia divina. E por último, o terceiro filho, Lo-Ami, não meu povo, que implicava ou simbolizava na ruptura da aliança. O que nós observamos, meus irmãos? Assim como Ezequiel encenou profeticamente a queda de Jerusalém, conforme o capítulo 4, Oséias encenou o drama do amor traído de Deus. É o que a gente vai observar a partir do capítulo de número 2. O livro começa, segundo essa revista, dentro da lição número 1, análise nossa do capítulo 1 até o 3, nós temos narrativas históricas do capítulo 1 e capítulo 3, e no meio, no capítulo 2, nós temos poesia. É o que nós observamos quando fazemos a análise da estrutura textual. Vou prosseguir aqui a leitura da nossa revista, porque, ora, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, Sidônias e Etéias das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: não vos mistureis com elas, nem elas convosco, porque desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses. Mas Salomão se apegou a elas apaixonadamente. E na velhice de Salomão, suas mulheres desviaram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeitamente fiel para com o Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. A gente sabe perfeitamente que Salomão começou bem, teve sabedoria, teve riqueza, tudo aquilo que era necessário para conduzir de uma forma tranquila o reino de Israel, porém, no primeiro momento, utiliza a sua inteligência, sabedoria para o bem e depois vai fazer um uso errado dela e, portanto, acaba criando uma situação bastante complicada para o povo de Israel. O autor prossegue dizendo: sim, aquele que um dia se humilhou diante de Deus, podendo pedir tudo e qualquer coisa, pediu ao Eterno sabedoria para ser um rei justo e mesmo assim se perdeu no final de sua jornada. Os pecados são muitos, porém a injustiça social, o enriquecimento da casa real diante da exploração do povo, tema que também aparece nos profetas maiores, conforme Isaías capítulo 58, foi o que levou ao rompimento das 12 tribos e à divisão do reino. É bom frisar que cabe a Salomão construir o templo e não ao seu pai, Davi. Ele começa com esse intento e nesse intuito realmente faz as coisas, vai construindo o templo de Deus, mas acontece que ele começa a construir um palacete para ele e palacete para as mulheres. Palacete porque são palácios menores, mas ainda assim exigia muita mão de obra, muito tributo que era cobrado para
o povo ou a população, de modo que ele pesou grandemente o povo para cumprir os seus caprichos, para atender aqueles seus ideais que não eram nobres, que não eram realmente legítimos, mas segundo os desejos da sua carne. E a gente precisa tentar, meus irmãos, sem dúvida alguma, para isso. Quando a gente observa aqui o primeiro tópico, vai falar sobre assumindo que há dificuldade. Por causa de quê? O Reino do Norte, ora chamado de Israel, mas também de Efraim, é um exemplo real do distanciamento do povo de Deus, da boa vontade, agradável e perfeita de Deus. E nesse sentido, o autor coloca o seguinte: podemos entender que a chamada de Oséias é também a nossa, que os desafios enfrentados por Oséias são os mesmos dos nossos. Eu não sei se a chamada de Oséias pode ser também a nossa, porque, como profeta da parte de Deus, ele vivenciou, meus irmãos, uma situação, e eu ia deixar para o final a pergunta que não quer calar, é a seguinte: será que se você estivesse no lugar de Oséias, aceitaria essa difícil chamada? Foi muito difícil a chamada, porque o que Deus tem pedido a você hoje exige obediência, mesmo em meio à dor. Uma coisa é Deus exigir algo que não vai lhe custar tanto, mas em meio à dor, a humilhação, a vergonha, a exposição, será que nós aceitaríamos uma chamada tão difícil como esta, se nós estivéssemos no lugar de Oséias? É uma pergunta que todos nós podemos responder no nosso íntimo e Deus sabe a resposta de cada um de nós. Agora, temos desafios enormes nos dias atuais. Se analisar bem, logo no início, nós vamos observar a decadência ética, moral, social e religiosa. Hoje, no Brasil evangélico, quando não no nosso Arraial Batista, há muitas mazelas. Quantas famílias estão destruídas? Famílias sem estruturas, sem bases, não são alicerçadas no amor, no respeito, na cumplicidade, não tem um alicerce seguro. Muitas vezes, nós temos observado famílias líquidas, num tempo líquido como este, que as relações são descartáveis. Casou, deu certo, tudo bem. Se não deu certo, desmancha. As pessoas precisam pensar, antes de casar, na seriedade da instituição divina, que é o casamento. Porque casamento é coisa séria. Casamento para a vida toda. De modo que você não vai casar com qualquer um. Você que está solteira, você que espera em Deus e cumpre as suas obrigações, mas tem esse desejo de se casar, você vai pedir a Deus e vai fazer uma escolha, mas que esteja alinhada àquele propósito de Deus. Casar no Senhor, isto é, com um cristão. Não basta ser membro da igreja, tem que ser comprometido com o evangelho. Não é necessário ser perfeito, mas ser um cristão de fato, de verdade. Tem que ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que tenha sonhos, que abrace, é, enfim, realmente o matrimônio, que deseje investir nesse relacionamento. E se nós pensarmos direitinho nas coisas de Deus, no tocante àquilo que Deus intencionou para a humanidade, e seguirmos as suas orientações, nós faremos as nossas escolhas de uma forma mais consciente e responsável. E quando adentramos para o casamento, vamos trabalhar, investir cada vez mais e mais a fim de que Deus seja glorificado e nós tenhamos realizações como pessoas que somos dentro do matrimônio. Mas temos visto muitas mazelas. Quantas pessoas, filhos de crentes, que vão para as universidades quando não estão inseridos
na sociedade que outrora tiveram um compromisso com a igreja, mas hoje em dia não quer saber bulufas dela. Alguma coisa faltou, ou mais escolhas foram feitas por estes. Mas ainda assim, nós temos que refletir bastante para que os nossos filhos venham assimilar o Evangelho e venham encarnar esse Evangelho que é poder de Deus para todo aquele que crê. É necessário crer. E uma vez crendo, a pessoa vai ser transformada pelo poder de Deus. A sua mente vai ser mudada, o seu coração vai ser transformado, os seus olhos vão se tornar puros. E ele não vai ter atração pelas coisas do mundo, o status, tudo aquilo que traz fama, quando não a uma situação que o engrandece como pessoa, mas não tem nenhuma relação com o fato de ser um servo de Deus, e tudo isso vai ter que ser colocado na balança. A gente precisa pensar seriamente, não apenas no viés político-ideológico, mas pessoas comprometidas com Deus, com a família, sim. Mas não é que nem um monte de gente que fala que é a favor da família, mas está no quarto, quinto, sexto, sétimo casamento. É gente que leva a sério a instituição divina. É, obviamente que, de repente, alguém adentrou no casamento e, por razões outras, que nós não vamos tratar aqui, não teria nem como esgotar, infelizmente, foi desfeito. Essas pessoas precisam ser trabalhadas, serem acolhidas, serem tratadas, etc e tal. Agora, a gente precisa, sem dúvida alguma, não tapar os nossos olhos diante de várias situações. A corrupção, infelizmente, é uma desgraça da sociedade e, como tal, está inserida em todas as camadas sociais e até mesmo eclesiásticas. Quantas vezes a gente vê denominações inteiras comercializando a fé? A chamada teologia da prosperidade é uma desgraça. É útil, é boa para aqueles vendilhões do templo da fé que comercializam dentro desse âmbito religioso e vão enriquecendo as custas dos membros. Mas a teologia da prosperidade é uma desgraça no meio evangélico brasileiro, e quando não, já que nós estamos no Arraial Batista, também indo por esse viés. A gente precisa pensar. Porque é uma diferença, irmãos, aproximada de 2.800 anos entre a nossa sociedade e a dos profetas menores. Mas parece que as situações, as circunstâncias não mudaram. Corrupção, idolatria. E cita aqui João Calvino, que dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quantas pessoas idolatram líderes políticos, religiosos? Quantas pessoas ficam endeusando cantores, gospels, etc e tal? Quantas pessoas querem tirar selfie com pessoas famosas, fica tietando aqui e acolá, mas não brilha quando fala assim, eu sou um servo de Jesus, eu faço parte da igreja de Cristo Jesus, e etc e tal. Há muita coisa, até mesmo na questão da injustiça social, que era um assunto recorrente dos profetas. Eles denunciavam tais práticas. E nós, muitas vezes, cruzamos os braços ou, sinceramente, agimos como tapando o sol com a peneira. Mas há diferença de tecnologia, de comunicação, de medicina, de ciência. No entanto, o coração do homem, e as suas práticas são exatamente as mesmas. E nosso coração é enganoso, é pecaminoso. Se não for o Senhor para reinar e nós acatarmos o senhorio de Cristo, nós seríamos conduzidos por um coração enganoso, por demais enganoso, para você ter uma ideia. Mas nós podemos, à luz de Cristo, fazer com que haja uma diferença, mas a partir da palavra de Deus, alinhado à vontade dele. É tal qual nos chama para uma tarefa difícil e diz o porquê.
porque a terra adulterou apartando-se do Senhor. Quanto afastamento das doutrinas bíblicas, da sã doutrina, quanto distanciamento do propósito de Deus em nossa época, quanto gritante é o distanciamento entre os ideais de Deus e a nossa realidade, quer conjugal, familiar, eclesiástica, social, na área emocional, etc e tal. Mas nós somos chamados para ser sal e luz como discípulos de Jesus. Afinal de contas, somos súditos do reino, sal na terra e luz no mundo. O primeiro, uma alusão ao sal, fala sobre a condição do crente em Jesus. Já a luz do mundo implica na missão que o crente tem no mundo. Mas é ser sal na terra e luz no mundo caído, no mundo violento, sujo, cruel, promíscuo, que de fato jaz no maligno. Mas observe que durante muitos anos nós comemoramos, ficamos aí alardeando o aumento significativo, quando não explosivo, de acordo com o censo do IBGE, de que os evangélicos estavam crescendo cada vez mais e mais. Mas acontece que, à medida que os evangélicos foram crescendo, a violência foi crescendo, a sujeira aumentando, a crueldade saindo de todos os lados, a promiscuidade. Era para ter uma diminuição drástica nos números, em tudo quanto é mazela na sociedade, quando não na própria igreja local ou dominação. Mas não houve isto. Talvez porque durante um período foi apresentado, quando não ainda é, por alguns, apresentado um evangelho diluído, um evangelho de facilidade, um evangelho que é tipo uma barganha, um toma lá da cá. Se você fizer isto, Deus vai te dar dessa forma, mas mediante uma barganha, mediante uma oferta, mediante um dinheiro, etc e tal. Mas a gente precisa reconhecer que o mundo realmente está no maligno. A chamada de Oséias é ímpar na história entre os profetas, mas ele não assume a posição de forma ingênua ou iludida. Primeiro que Oséias sabe quem Deus é. Ele era filho daquela geração. Ele conhecia o caráter dos seus governantes. Ele vivia em meio ao povo e sentia na pele as ações da injustiça. A verdade é que também nós sabemos o tipo do mundo e a sociedade em que vivemos e não devemos ser ingênuos na fé. Mas onde pisam os nossos pés? Será que nós temos ido até as comunidades, as áreas carentes? Será que nós temos visto com nossos próprios olhos que um dia a terra há de comer as mazelas, as misérias, quer sociais, materiais, físicas, quando não se deparar com situações é, de dificuldade no tocante a questões emocionais, etc e tal? Será que a gente tem sido sensível a estas coisas e temos ido aonde se encontram tais pessoas? Ou temos simplesmente assistido tudo de camarote e dizendo, olha, o negócio aqui não vai terminar bem não, porque não começou bem, não continua bem e vai de mal a pior. Só para depois a gente ter aquela razão, eu não te disse que ia acontecer isso, mas não fez absolutamente nada, ficou cruzando os braços e não moveu nada para que mudasse a, a circunstância ou a situação. É por isso que entra uma temática aqui que é um tópico sentindo o peso das dificuldades. Os sacerdotes e levitas se afastaram do Reino do Norte por ocasião do pecado da idolatria de Jeroboão, o que era correto de se fazer. Deus, porém, não deixa o seu povo sem repreensão ou esperança. Na verdade, o Eterno é quem busca o resgate e a reconciliação e o faz por meio dos seus profetas. Aqui nós temos os levitas que ficavam em sua cidade e os profetas no meio do povo, inclusive apontando o dedo diante do rei, como João Batista lá no Novo Testamento.
O profeta ele denunciava o pecado, ele apontava também um caminho, a direção segura. Ele não se calava, porque ele era a boca de Deus. Assim diz o Senhor, entregava a mensagem que não era dele, mas da parte do Eterno. E as pessoas ouviam, e caso se arrependesse, as pessoas seriam restauradas, seriam tratadas, seriam conduzidas por Deus. E o profeta precisa compreender o tempo em que se vive e se portar como autoridade e ousadia diante das trevas. A autoridade pastoral não se encontra necessariamente no título. A autoridade pastoral encontra-se na vida dele, como pastor, bem como na vida da sua família. A gente não tem nenhum versículo para dizer assim, que nós temos que ser perfeitos, no sentido de, como líderes que somos. Temos que ser irrepreensíveis. Sim, é uma verdade. Tem que ter alguma coisa para os outros ficar falando, ser um mal pagador para os outros ficar apontando o dedo, agir de uma forma leviana para outros começar a lá. Tá avacalhando. Não é isto. Mas a gente precisa, meus irmãos, sem dúvida alguma, termos uma autoridade moral e espiritual na nossa vida, na vida familiar, e ter condições de cuidar de uma família maior que é a Igreja de Cristo, cujas ovelhas não pertencem a nós, mas estão sob os nossos cuidados, mas pertencem unicamente ao Senhor, ao Deus nosso. Osés não era ingênuo diante dos desafios do seu tempo. E nós, servos do Senhor, também não devemos ser. As mesmas qualificações para os pastores no primeiro século, segundo a Bíblia, dentro daquela questão neotestamentária, continua valendo para os dias atuais. Aquela exigência, aquelas qualificações não diminuíram, não. Não aumentaram, mas também está no mesmo patamar. E a gente precisa fazer por onde? A liderança, ela precisa entender que deve ser exemplo, precisa fazer a diferença, ser espelho. Qual então deve ser a atitude a tomar diante da falência ética e moral da sociedade? O que nós temos que fazer? Porque esta pergunta tem gerado muita confusão no tempo presente. Muito tem sido escrito, falado a influenciadores de todas as vertentes bíblicas e teológicas, falando sobre a relação do cristão com a cidade, com a política, e sim, o cristão é cidadão de dois mundos. E a palavra nos ensina que estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Como cidadãos terrenos, temos as nossas obrigações, temos os nossos direitos também, mas nós somos cidadãos do alto. Nós somos cidadãos do reino de Deus ou do reino dos céus, ou seja, precisamos ser e estar presente neste mundo com respostas e valores do outro mundo, o de Cristo. Muitos no passado e tantos outros no presente buscam atitudes humanas para dar respostas às questões sociais, buscam na educação, no empreendedorismo, por meio de mecanismos locais, de candidatos políticos, respostas aos problemas sociais. São medidas recomendáveis, mas não são suficientes para atingir o âmago do problema. O pecado, o fruto direto da escolha humana, a escolha de viver por sua vontade e valores independente e distante dos valores do Deus eterno. Para de achar que vai ter um salvador da pátria no campo político e ideológico. Não tem e não terá. Cabe a cada um, como crente, ciente dos seus direitos, mas cumprir os seus deveres como cidadão terreno, que é ser sal nesta terra, em qualquer cenário, em qualquer âmbito na sociedade, e não apenas na igreja. E isso não significa que, como cristãos, deixaremos de cumprir o papel de embaixadores de Cristo. Não. Antes, ao contrário, trabalharemos pelos valores do reino dos céus nas nossas rotinas escolares, acadêmicas, universitárias, profissionais e familiares. Buscaremos nos destacar sendo referência
na sociedade de maneira ampla. Contudo, nossa principal ação deve ser anunciar o evangelho com alta voz, não de qualquer maneira, mas mais anunciando que todos somos pecadores, mas que há uma solução para essa questão. Quando a gente vai para a revista e volta-se para ela, o próprio Deus diz, assim declara: Mas me compadecerei da casa de Judá e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvareis pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Os problemas humanos são sociais e dizem muito a respeito da política, mas a raiz do problema da sociedade é principalmente espiritual. Diante das causas humanas, devemos reagir de maneira espiritual. A resposta de Deus não vem pela força, pela espada, pela guerra, nem pela tecnologia humana, vem pela palavra. Palavra de amor, palavra de graça, palavra de perdão, palavra de reconciliação e salvação. Diz o texto em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, conforme foi colocado em nossa revista. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos confiou o ministério da reconciliação. E no último tópico, levando esperança em meio às dificuldades. Capítulo 2, versículo 14. É o que a gente vai observar aqui, meus irmãos. A partir do capítulo Portanto, vou atraí-la, eu a levarei para o deserto e falarei ao seu coração. É como o pai do filho pródigo. Deus não deixa de amar o seu povo, mesmo quando este se perde. Às vezes, eu vejo a denominação batista um tanto perdida, sem identidade denominacional. E, apesar disto, Deus não abandonou uma denominação como esta, mas é necessário haver arrependimento, haver um retorno à oração, retorno à palavra, um retorno à prática eclesiológica batista, porque temos visto algumas igrejas desconfiguradas completamente no tocante à questão eclesiológica e doutrinária, para que haja uma restauração, uma renovação. Porque o pecado, meus irmãos, pode nos levar para longe de Deus, mas nunca apagar o amor que Deus sente por nós. Nós aprendemos isto com a palavra de Deus. E diferente do que muitos entendem, seu papel do profeta bíblico é menos prever o futuro. Quando fala em profeta, o pessoal acha que é prever o futuro. A predição, ela podia até fazer parte, mas quando se fala em profeta, a missão primária e principal, portanto, é anunciar a palavra de Deus. Da forma como era a profecia ou a ação profética no Antigo Testamento, era assim diz o Senhor. Tinha, sim, predição de futuro, mas um futuro imediato para eles. Hoje em dia, quando falam em profecia, as pessoas caminham para algo completamente antagônico àquilo que a Bíblia diz. Você precisa conceber, primeiro, que a Bíblia é completa como revelação. Deus nos fala hoje pela sua palavra. É assim que nós somos ensinados. É assim que nós cremos. Ainda que alguém fale assim, mas eu acredito que Deus pode falar fora das Escrituras. O que você acredita, o que eu acredito nesse sentido, não se constitui regra para ninguém. O fato de eu acreditar de uma forma ou de outra, a despeito do que diz a palavra de Deus, não tem nenhum valor, nem para mim, nem para você. Percebeu? Ah, eu tenho fé que esse óleo aqui tem a capacidade de curar as pessoas, ou quando não, eu posso passar na parede, no umbral e tal. Você pode ter fé do mundo, toda a fé do mundo, mas isto não é uma fé genuína, é uma superstição. Quer ver um exemplo? No início, o óleo era utilizado para ungir alguns objetos. No início, digamos assim, lá nos primórdios do Antigo Testamento. Depois não tem mais essa prática. Em um Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus nos ungiu
através do seu Espírito. E todos nós temos o Espírito Santo, ou seja, somos a habitação do Espírito Santo. Todos nós temos a unção do alto, mas as pessoas querem algo, digamos assim, para ver. Ora, você anda por fé ou por vista? Você não precisa de nada dessa natureza. Você não precisa pegar o óleo, passar na sua carteira de identidade, no seu CPF, em qualquer objeto, no carro que você vier adquirir, na casa que você venha também comprar. Nada disto. Às vezes as pessoas se dão muito mais pelo que elas acreditam do que necessariamente pela palavra de Deus, quando devidamente interpretada. E outra coisa, existe muita ação de adivinhação numa roupagem profética, quando na verdade não é profecia coisa nenhuma. É adivinhação, é prática agoureira. Em toda e qualquer religião, irmão ou minha irmã, a gente encontra essa prática de adivinhação. As pessoas ficam assim, às vezes, boquiabertas. "Ah, pastor, falou tudo sobre a minha vida, do meu passado, ou coisas que aconteceu realmente. Como é que pode?" Eu não sei como é que pode. Eu só sei que quando a gente se depara vez ou outra com uma chamada cartomante, ela adivinha várias coisas do nosso passado, quando não até mesmo do nosso futuro. Mas, repito, é prática agoureira de adivinhação. Você deveria estar satisfeito em viver cada dia, porque basta a sua própria dificuldade. Viver um dia de cada vez e não ficar preocupado com o futuro nesse sentido. Não estou falando que você não tem que se planejar, se organizar, nada disso, não. Nem trabalhar com a questão da previdência, não é isso. Mas você não deveria se ocupar e se preocupar nesse sentido. Mas em toda a religião, acredite, faça pesquisa. Há elementos adivinhatórios, práticas, como eu disse, agoureira, adivinhação do futuro e etc e tal, mas que necessariamente ou essencialmente não tem nada a ver com Deus. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que falava: olha, alguém adivinhou, acertou tudo sobre a minha vida passada e coisas que aconteceram através de uma borra de café. Tá fazendo café e a pessoa fez lá a leitura lá da borra de café ó, tudo bateu, tintim por tintim. Às vezes você se depara com uma mulher fazendo a leitura da sua mão, através da linha, fala tudo sobre o seu passado, e você vai dizer, mas ela não me conhece. Mas ela houve um elemento de adivinhação. Você se depara com isso à medida que você se envolve com pessoas de outros grupos religiosos, etc. e tal. Mas não fica admirado com a adivinhação ou prática agoureira sobre o futuro da sua vida. Saiba quem de fato Deus é e o quanto Deus o ama e, e principalmente de que ele deixou uma Bíblia que é fidedigna para orientar todos os seus passos. Assim é que as pesquisas estilísticas e histórico-formais mostram que os profetas falavam não como frios ocidentais, mas como orientais, inclinados à hipérbole, não como teólogos habituados às distinções, mas como pregadores interessados em produzir uma forte impressão. Aqui, dentro de um contexto, naturalmente, é, tinha, via de regra, o que a gente chama de patos. O profeta sentia, o profeta sofria pelas mazelas do seu povo. Quando as coisas aconteciam em termos de juízo, ele não ficava assim, eu falei, se concretizou. Glória a Deus por isso. Não, ele se entristecia, ele chorava. Eu encontrei certa vez uma senhora que disse para uma irmã que era membro da igreja da qual fazia parte, e falou assim, ó: o Senhor está me mostrando que você está com câncer no colo do útero. Aí a irmãzinha da Igreja Batista falou assim, mas não é possível. Eu faço os meus exames regularmente e eu faço os preventivos e não deu nada. Não é possível. Mas a irmã que tinha a chamada revelação disse o seguinte:
Mas se a irmã não está, a irmã vai ficar, para que a palavra de Deus não caia por terra. E a irmã Batista repreendeu em nome de Jesus aquela palavra mal colocada, maldita. Tem crente que fala uma coisa e ele vibra quando acontece, mas os profetas do Antigo Testamento tinham essa questão relacionada ao patos, sofria, ligada às emoções, às suas entranhas. Eles sentiam realmente as mazelas do seu povo. E Oséias não estava interessado em apresentar um juízo severo de Deus sem a palavra da esperança, sem a palavra de reconciliação ao povo. E ele não agiu como alguém isento de pecados, tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, como se ele fosse aqui está colocando um santo entre aspas, não sei por que dessas aspas, mas em, diz aqui, em meio a pecadores, nem como um descomprometido com a palavra de esperança e salvação. Há consequências no tempo presente, um juízo para o futuro? Sem dúvida. Osé sabia disto, como nós sabemos, mas o juízo pertence ao Senhor e a nós foi dada a incumbência de anunciar não apenas o dia do juízo, mas também um ano aceitável do Senhor, conforme Isaías 61, versículo 2. Todavia eu a atrairei, levarei para o deserto e falarei ao coração. Nas considerações finais, talvez Israel aguardasse algo extraordinário que resgatasse os tempos áureos da glória humana, de fartura e poderio militar de Davi, da riqueza e luxo de Salomão. Todavia, o Eterno, com aquilo que ele mesmo condena, fazendo com que Oséias sinta minimamente o que ele mesmo sentia. Oséias precisava exercer misericórdia com quem não buscava misericórdia, exercer a graça com quem não era digno de graça, agir com amor e carinho com quem lhe enganava, menosprezava e traía. Deus convida Oséias a mim e a você, não apenas sentir sua dor e tristeza diante do pecado, como também exercer a compaixão. Irmãos, esse é um texto muito difícil. Já terminei aqui a revista. O que vier agora é por minha conta. E se você desejar, pode desligar o vídeo, passar para outro e assim por diante. Mas a gente precisa entender algumas coisas, algumas aplicações. Primeiro que obediência mesmo em missões difíceis. Como Oséias, muitas vezes Deus nos chama para tarefas que nos envolvem dor, mas que servem de testemunho para outras pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Permanecer fiel em um ambiente de trabalho hostil pode ser uma forma de pregar sem palavras. Mas Deus leva a sério o pecado. A idolatria espiritual é adultério contra Deus. Agora, precisamos vigiar para não trocar a fidelidade ao Senhor por amantes modernos, dinheiro, poder, prazeres, status e etc. e tal. Porque assim como o amor redentor de Deus é maior que a infidelidade humana, a gente vê isto como Osés buscou Gomer. Deus nos busca em nossa rebeldia. Mas a pessoa que está em desobediência, em rebeldia a Deus, paga um preço muito grande. É triste, é sofrível. Então é preferível não se rebelar contra o Senhor, não desobedecer, mas obedecer ainda que isto lhe cause uma certa dor ou sofrimento. A gente já viu que o pecado não, assim, o pecado nos afasta, na verdade, mas a graça nos traz de volta. E quantas vezes Deus agiu de uma maneira graciosa, trazendo-nos de volta para os nossos, para esse ambiente gracioso. E a gente precisa, então, entender que Deus jamais desiste da gente e de que Ele, de fato, nos ama. Agradeço a Deus pela sua participação, pela sua companhia até aqui. Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente. Até a nossa próxima lição de número 12 da revista Compromisso.